Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. No episódio de hoje, a gente tem como base um artigo oferecido pela Roche, e a gente vai discutir o cenário de tratamento e diagnóstico da atrofia muscular espinhal. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil, e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. O acesso a tecnologias ele é decisivo para determinar a história de pessoas que vivem com a atrofia muscular espinhal, que é a AME, que é uma doença genética rara, progressiva e sem cura e que afeta os neurônios motores. Receber esse diagnóstico com agilidade e iniciar o cuidado multidisciplinar o quanto antes interfere diretamente em como serão executadas funções vitais básicas, como andar, engolir e até mesmo respirar. De intensa complexidade, a doença ela afeta células nervosas da medula espinhal, que são responsáveis por controlar os músculos e outras células presentes no corpo humano. A estimativa da doença no Brasil é de que 1 a cada 10 mil bebês nascidos vivos tem a manifestação da doença, e calcula-se que haja mais de 1.452 pessoas diagnosticadas no país, segundo o levantamento do Instituto Nacional de Atrofia Muscular Espinhal. E Camila, o que é a AME, né? Assim, os seus tipos, qual o panorama de tratamento e diagnóstico no Brasil, pensando no Sistema Único de Saúde? Então, Laura, como você disse, a AME ela é uma doença genética e ela se manifesta a partir da alteração de um gene chamado SMN1. Com essa alteração, a produção de uma proteína que é imprescindível para a sobrevivência do neurônio motor passa a depender de outro gene, o gene SMN2, que funciona como um auxiliar para a produção da proteína. Por esse motivo, os músculos vão perdendo força, afetando não apenas a locomoção, mas também as funções básicas. Há 5 tipos de AME, definidos de acordo com a idade de início dos sintomas e o maior marco motor alcançado. A AME tipo 0, onde os sintomas aparecem ainda durante a gestação, como a baixa movimentação fetal. Os bebês já nascem com uma fraqueza muscular e insuficiência respiratória grave, e, em geral, esses bebês possuem apenas uma cópia do gene SMN2. O outro tipo é a AME tipo 1, que costuma apresentar início de sintomas entre 0 e 6 meses de vida. O bebê não é capaz de sentar-se de forma independente. Corresponde a cerca de 60% dos casos incidentes de AME. Tem também a AME tipo 2, onde os sintomas costumam aparecer entre 6 meses e 18 meses de vida. A criança não anda e costuma apresentar problemas respiratórios. A AME tipo 3, onde os sintomas aparecem entre 18 meses de vida e a adolescência. A criança consegue manter-se em pé e caminhar de forma independente, mas pode perder essa capacidade com o tempo. E a AME tipo 4, que costuma ser diagnosticada na idade adulta. É um tipo raro, com lenta progressão da fraqueza muscular e não leva à perda da capacidade motora. Apesar da AME ter sido identificada entre os séculos 19 e 20, grande parte das descobertas sobre a doença são datadas dos últimos anos, incluindo os tratamentos inovadores. Hoje, há 3 opções incorporadas no Sistema Único de Saúde, o SUS, mas a jornada do paciente ainda esbarra em questões burocráticas no que se refere ao acesso a soluções e diagnóstico. O protocolo e diretrizes do Ministério da Saúde para atrofia muscular espinhal foi atualizado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a CONITEC, no segundo semestre de 2022, mas sua publicação no Diário Oficial da União permanece pendente. O documento visa garantir as melhores práticas para o diagnóstico, tratamento e monitoramento dos pacientes no âmbito do SUS e traz recomendações de condutas clínicas, medicamentos, produtos e procedimentos nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde. Além da disponibilidade de tecnologias recomendadas para o tratamento dos principais subtipos da doença, os avanços no diagnóstico também são fundamentais para aprimorar a jornada do paciente com AME. Então, Jonas, como é que acontece hoje essa identificação desses pacientes e por que, assim como o tratamento, o diagnóstico ainda é uma barreira de acesso importante? Bom, Laura, a professora de neuropediatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Alexandra Pruffer, chama atenção para a necessidade de haver uma detecção mais ágil da doença.
Ela explica que o diagnóstico acelerado é importante porque quanto antes você começar o tratamento para uma doença degenerativa, melhor é o efeito do tratamento que modifica o curso natural do caso. A triagem neonatal, processo de rastreamento da doença em recém-nascidos no período pré-sintomático, é um desafio para os médicos geneticistas, principalmente no Brasil, caracterizado por regiões distintas em termos culturais e econômicos. Em agosto de 2022, foi sancionada a Lei 14.154 de 2021, que inclui a AME entre 153 doenças detectáveis no Programa Nacional de Triagem Neonatal, pelo teste do pezinho, mas apenas na quinta e última etapa da ampliação. As datas ainda serão definidas pelo Ministério da Saúde. A neuropediatra da UFRJ afirma que a lei para ampliação do programa de triagem neonatal existe, mas que não há prazos para que os testes possam ser de fato incluídos. O teste da bochechinha, feito na mucosa da boca de recém-nascidos, é mais simples e mais abrangente para a análise de DNA dos bebês, de acordo com a médica. No entanto, ele ainda não é oferecido pelo SUS. Segundo Alexandra, outra possibilidade é fazer o diagnóstico intrauterino do bebê se ele tiver algum irmão ou familiar com AME. Durante a gestação, os pais ficam muito ansiosos, mas o teste não precisa ser feito nesse momento. O exame da criança logo ao nascer possibilita, em casos positivos, a orientação do tratamento mais precoce. O neurologista Edmar Zanotelli, professor do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FMUSP, reforça a necessidade de conscientização dos médicos para o diagnóstico precoce, não só para o início do tratamento medicamentoso, mas também para que a criança inicie a fisioterapia desde cedo, atividade fundamental para que ela desenvolva as funções motoras e respiratórias prejudicadas pela alteração do gene. O neurologista avalia que a AME tipo 2 é tão grave quanto o AME tipo 1. O tratamento impede a progressão da doença, mas mantém as funções que a criança já tem, evita os problemas de deglutição e controla a parte respiratória. Ainda, segundo pesquisa publicada este ano na revista The Lancet Child and Adolescent Health, a detecção precoce combinada ao início do tratamento multidisciplinar promove mais ganhos no tratamento. Crianças com AME diagnosticadas precocemente apresentam melhores resultados quando comparadas a crianças diagnosticadas depois que os sintomas se desenvolveram. O estudo foi realizado com 15 recém-nascidos diagnosticados com atrofia muscular espinhal, após um resultado positivo de triagem entre 1º de agosto de 2018 e 1º de agosto de 2020, e comparado com bebês e crianças com AME diagnosticados após encaminhamento clínico com sintomas da doença, nos 2 anos anteriores ao início do programa. Das 15 crianças que participaram da triagem, 9 foram consideradas pré-sintomáticas quando iniciaram o tratamento. 2 anos após o diagnóstico, a capacidade de crianças se sentarem, engatinharem, ficarem de pé e andarem foi avaliada por profissionais de saúde. 3 das crianças, uma diagnosticada pela triagem e 2 pelo início de sintomas, iniciaram cuidados paliativos durante 2 anos. Os pesquisadores descobriram que 11 das 14 crianças diagnosticadas pela triagem estavam andando de forma independente ou com assistência 2 anos após o diagnóstico. No entanto, apenas uma de 16 crianças diagnosticadas após os sintomas iniciais conseguiram andar. As crianças diagnosticadas pela triagem também pontuaram melhor em média em outras medidas de habilidade de movimento e independência em tarefas, mesmo sendo mais jovens do que as que faziam parte do outro grupo. Camila, se a gente olha, por exemplo, a participação social em consultas públicas na Conitec, tecnologias para a AME são uma das que mais apresentam contribuições. Por que no caso da AME, especificamente, essa mobilização social faz e fez ainda mais sentido? Legal, Laura. Em março de 2023, a Roche realizou um evento onde a médica geneticista Maria Terezinha de Oliveira Cardoso, que é coordenadora de doenças raras na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ela destacou que a regionalização do cuidado tem deficiências. Por esse motivo, as associações de pacientes, os gestores locais e os gestores estaduais precisam defender as políticas públicas voltadas às pessoas com AME. A convocação é para que todos estejam mobilizados. Como ela mesma destacou, políticas públicas se fazem com política. Ela acredita que, sem a mobilização social, eles não conseguiriam evoluir nesse caso. Edmar, da Faculdade de Medicina da USP, concorda com Terezinha e reforça a necessidade de conscientizar a família sobre os próprios direitos das crianças com AME. Para ele, a maioria dos pacientes toma os medicamentos por meio do SUS porque eles são de alto custo. E mesmo assim, a doença traz um impacto econômico grande para a família. Alguém acaba deixando de trabalhar, há gastos com transportes, terapias, então isso acaba gerando mais mobilização ainda nesse grupo de pacientes. E hoje aqui no podcast a gente tem a super participação do Daniel Venstock, que é pesquisador em Direito da Saúde pela PUC-Rio. Bem-vindo, Daniel. Obrigada. Daniel, a gente trouxe uma discussão de uma doença rara, né, específica, a AME.
e que teve muita discussão a partir da chegada e incorporação de uma terapia gênica. Mas você pode contar pra gente um pouco desse panorama das doenças raras no âmbito do SUS, de um modo geral, em termos de estruturação, e como é que o paciente raro hoje, ele navega? Quais são as barreiras, as limitações, né, as dificuldades? Perfeito, Laura. Então, eu fiz essa pesquisa, durou cerca de 2 anos, onde eu procurei justamente entender essa pergunta que você fez para mim. Quais eram as necessidades, os desafios reais das pessoas que vivem com doenças raras, mas, em especial, famílias de baixa renda, famílias que vivem no interior do país e que têm filhos com doenças raras. E o que eu percebi é que o impacto das doenças raras não afeta apenas a saúde dos pacientes, mas também outros aspectos sociais do paciente e das suas famílias. Por exemplo, um aspecto muito importante que eu percebi é o caso de mães solteiras de baixa renda que tinham filhos com doenças raras e tinham que largar o emprego para cuidar dos filhos, e isso tinha um impacto na renda delas, por exemplo. Também a questão da saúde mental, por exemplo, dos pacientes e suas famílias. E com base nesse estudo, eu percebi a importância de um cuidado integral para essas famílias, não apenas no âmbito do acesso a medicamentos, mas no âmbito também social. Hoje em dia, no Brasil, uma das maiores dificuldades no âmbito das doenças raras é acesso ao diagnóstico precoce, porque muitas famílias demoram cerca de 5 a 7 anos, em média, para obter um diagnóstico precoce, e isso tem impacto muito grande não apenas no paciente, na jornada do paciente, onde, por exemplo, ele consulta cerca de 10 médicos diferentes, toma remédios que não são presença dele, isso tem impacto na saúde, mas também tem impacto para o sistema de saúde, o SUS, devido aos altos gastos que são gerados nessa jornada do paciente, que demora cerca de 5 a 7 anos. Então, por isso que é crucial ter programas e centros de diagnóstico precoce no Brasil, em especial para ajudar famílias de baixa renda. Legal, Daniel. E quando a gente fala também nesse contexto de política pública, a gente sabe que em 2013 a gente teve a publicação da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, e hoje já se passaram 10 anos da publicação dessa política. Eu queria ouvir de você em que momento que a gente está, o que você acha que mudou, o que deu certo, o que não deu certo, como que a gente pode, o que a gente ainda pode melhorar. Perfeito, Camila. Essa pergunta é muito boa porque no âmbito de políticas públicas não basta a gente criar a lei ou a política pública, a gente tem que também avaliar ela e implementar ela da melhor forma possível ao longo do tempo. Passaram 10 anos e, de fato, houveram grandes avanços importantes, como, por exemplo, a ampliação de PCDTs para doenças raras no âmbito do Ministério da Saúde, a ampliação de centros de referência ao redor do país, a ampliação de mais doenças no teste do pezinho, mas ainda tem muitos desafios e ainda muitos gargalos para a gente melhorar essa política pública depois de 10 anos. Hoje em dia, o que eu percebo de muito importante é que, apesar de terem sido criados, por exemplo, centros de referência, tem cerca de 22 centros ao redor do país, a grande concentração desses centros são na região sul e sudeste. Então, por exemplo, a gente precisa aumentar o número de centros na região nordeste, que tem apenas 2, e norte, que tem 0. Então, aumentar o número de centros de referência para doenças raras nessas regiões mais afastadas do país. A gente precisa também melhorar o âmbito do diagnóstico precoce, como eu disse anteriormente, porque apesar de termos aumentado há 2 anos atrás no teste do pezinho para 50 doenças, ainda os postos de saúde têm dificuldade de implementar essa lei na prática, então a gente precisa, através de parcerias, através de capacitação dos médicos, melhorar o âmbito do diagnóstico precoce para doenças raras e também ter políticas de cuidado integral para esses pacientes, entendendo que eles precisam de um auxílio não apenas médico, mas também, por exemplo, de psicólogos, de fono, dentista, fisioterapeutas, ter esse auxílio que seja integral e multidisciplinar é muito importante no âmbito do SUS. Então, apesar de termos tido vários avanços ao longo desses 10 anos, a gente pode ter ainda mais avanços e pode ajudar ainda mais pacientes nos próximos 10 anos. Então, você acha que a partir
do que foi construído, né? Se a gente olha, por exemplo, para aquilo que talvez tenha, digamos, dado errado a partir dessa política, daquilo que foi proposto e não foi para frente. Você acha que isso vai conversar principalmente com essa questão de ampliação de diagnóstico, de cuidado multidisciplinar? Ou você acha que existe aí, por exemplo, se a gente for pensar numa atualização dessa política, algumas iniciativas voltadas para acesso a novas tecnologias, incorporação, assim, para você, o que seria prioridade se a gente fosse pensar numa atualização dessa política hoje, assim? Quais seriam essas prioridades? Eu sei que você já trouxe alguns pontos, mas o que você considera mais importante? Eu acho que uma coisa muito importante também é a questão da precificação e incorporação desses medicamentos no SUS também. E hoje em dia, por exemplo, o critério usado é 3 vezes o PIB per capita por quali, e eu acredito que esse critério para doenças raras não é bom, e não apenas eu estou falando isso também, tem grandes estudos, enfim, no Lancet, de grandes autores que também falam que usar o PIB per capita por quali para avaliação de medicamentos órfãos não é um critério bom. Então, o que eu proponho é uma análise multicritério para avaliação e incorporação desses medicamentos no SUS, mas também falar sobre acesso, não falar sobre apenas métricas e números, né? Eu acho que também é muito importante a gente também falar sobre a importância de parcerias, para a gente, um exemplo, o risco compartilhado, por exemplo, que é uma proposta que tem sido feita com o Zolgensma, por exemplo, não tem sido colocada em prática ainda, mas uma proposta interessante para o Zolgensma e para a terapia de alto custo, ou risco compartilhado, e pensar em alternativas que têm sido feitas em outros países e importar elas para o Brasil para garantir acesso aos pacientes de baixa renda no SUS. Não apenas também acesso a essas medicações de alto custo, mas também a atenção básica a esses pacientes, também auxílio no âmbito social a esses pacientes. Inclusive, eu tenho também conversado com muitos membros do Poder Legislativo também, e a gente tem conversado sobre a ideia de fazer um estatuto da pessoa com doença rara, que seria justamente um estatuto para garantir esses direitos, acesso a medicamentos, mas, por exemplo, ao transporte gratuito até hospitais, por exemplo. Uhum. Ou, por exemplo, auxílio no âmbito do mercado de trabalho para mães ou, enfim, famílias que cuidam de pessoas com doenças raras. Ou, por exemplo, garantia de serviço de saúde mental gratuito para essas pessoas. Então, ter esse olhar também, ou, por exemplo, uma outra iniciativa também seria no âmbito da educação inclusiva, porque muitos pacientes com doenças raras, eles perdem aulas na escola, porque eles vão para o hospital com muita frequência, e eles têm um atraso escolar. Então, ter mecanismos de educação inclusiva, onde os professores deem auxílio para esses alunos, seria muito importante também. Então, olhar o âmbito do direito à saúde com esse aspecto dos determinantes sociais da saúde, não apenas saúde como acesso ao medicamento. Então, acho que isso seria muito importante, e essas propostas estão nessa política que eu estou tentando aprovar no Congresso, que seria esse Estatuto da Pessoa com Doença Rara. Muito legal isso, né, que você trouxe, da gente olhar não para essa questão, essa questão em si, né, como um fato de, estamos falando de incorporação de novos medicamentos, mas também para toda essa questão social envolvida, enfim, olhar com um olhar mais amplo para toda essa questão. Mas você trouxe um ponto importante falando na incorporação desses medicamentos, que eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião, que a gente tem falado bastante sobre essa questão da sustentabilidade do sistema de saúde, que a gente está propondo incorporar tecnologias com custos muito altos, terapias avançadas, como a própria terapia avançada para AME e outras terapias também para tratamento oncológico, por exemplo. E quando a gente pensa nessa questão da sustentabilidade do sistema, tem se muito debatido como que isso seria possível, né? E aí, falando um pouco sobre incorporação, você trouxe aqui já o exemplo do risk sharing, do risco compartilhado, mas eu queria ver um pouco de você, o que você acha que seria um caminho para que a gente consiga garantir o acesso desses pacientes a essas terapias avançadas hoje? Perfeito, Camila. Muitas vezes, quando eu vejo na mídia debates sobre
acesso a medicamentos de alto custo, medicamentos órfãos, muitos citam como se fosse o dilema do bonde, né? Onde a gente tem uma escolha de salvar 5 vidas ou salvar uma vida, e aí o gestor público ele precisa escolher qual das vidas vão ser salvas. E o que eu proponho nos meus artigos e palestras, eu digo que não é sobre escolher seguir para a direita ou para a esquerda, mas sim criar uma via onde as 6 vidas são salvas, onde tanto a gente garante acesso a medicamentos de alto custo para pessoas com doenças raras e, ao mesmo tempo, garante a sustentabilidade do orçamento público, no âmbito do SUS, garante que pessoas com doenças que não são raras tenham acesso a medicações básicas no SUS. Então, não é sobre escolher isso ou aquilo, mas sobre criar mecanismos e alternativas para salvar todas as vidas, para ajudar todas as pessoas. Até porque o direito à saúde é um direito universal, um direito humano. Então, quais seriam essas alternativas, né? Como eu disse, o risco compartilhado é uma ideia muito positiva, que no Brasil ainda não foi feito, ainda não foi testado de modo tão eficaz, mas eu acho que pode ser muito bom. Existem também outras alternativas que têm sido feitas no exterior, por exemplo. Como países da Europa e dos Estados Unidos, eles têm feito propostas alternativas muito interessantes em parceria com a indústria. Então, por exemplo, Value-Based Healthcare, ou, por exemplo, existem diversas propostas que podem ser implementadas no Brasil para a gente reduzir os preços dos medicamentos órfãos, ou por exemplo, isenção de impostos de importação desses medicamentos também seria também uma solução. Então, existem diversas alternativas para mudar a forma como a gente incorpora esses medicamentos órfãos no SUS, avalia eles no SUS. Mas eu acho que eu sinto que muitas vezes há uma inércia, ou enfim, uma omissão do poder público nesse sentido. Não é a questão de falta de alternativas, eu acho que é mais falta de vontade política, de interesse político. Mas felizmente, a Anísia Trindade, ela já, enfim, disse que está muito disposta a ajudar as pessoas com doenças raras, a criar políticas públicas no âmbito de doenças raras. Inclusive, ela criou recentemente a coordenação de doenças raras no Ministério da Saúde. Inclusive, um dos consultores é o Nathan Monsoros, que é um professor da UNB, uma pessoa incrível. E isso tem sido feito em articulação com as associações de pacientes, como a Casa Hunter, e com outras associações de pacientes. Então, eu acho que esse diálogo entre o Ministério da Saúde e as associações de pacientes, os pacientes e suas famílias é super importante. Eu acho que agora vai criar em inglês a gente chama de, assim, digamos assim, eu esqueci a palavra agora em português, mas esse impulso, essa energia para a gente criar mais políticas públicas e leis que garantam suporte e assistência para as pessoas com doenças raras, porque não importa qual doença que você tenha, a realidade dela, ou onde você mora, sua cor de pele, sua renda, o direito à saúde é um direito universal, é um direito de todos. Então, o debate ele deve ser como garantia acesso à saúde para todos. Então, eu acho que vai ser muito importante essas políticas do Ministério da Saúde, enfim, e eu me disponho a ajudar no que for preciso. E esse é o caminho certo, a gente debater quais alternativas podem ser feitas, e são milhares que podem ser feitas, para garantir acesso aos pacientes com doenças raras e, ao mesmo tempo, garantir a sustentabilidade do orçamento público no SUS. Perfeito, Daniel. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, por essa troca, né? É muito legal também trazer alguém que fale sobre o direito, né? O direito à saúde. Eu acho que isso é uma outra visão que é super importante para essa nossa discussão. A gente poderia ficar aqui muito tempo falando de doenças raras, né? A gente tem tanto para falar, desde o diagnóstico, a criação de novas políticas públicas, o acesso aos medicamentos, né? Essa questão que você trouxe dos cuidadores, que é super importante, já tem dados que mostram, né, como é que a gente pode suportar, principalmente essas mães que param de trabalhar, e como é que isso também se torna uma política pública, né, de cuidado para essas pessoas. Então, obrigada pela sua participação, foi um prazer ter você aqui com a gente.
E o nosso episódio está chegando ao fim, mas eu queria te convidar para conferir a nova edição da revista da MIT Technology Review Brasil sobre computação. Vai lá em mittechreview.com.br/assine para entrar na nossa comunidade. Semana que vem tem mais um episódio, eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.